Edu. Estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre junto com a gente, acompanhando aqui os debates, as discussões, não é? Sempre com as personalidades, os destaques da nossa região metropolitana, que passam aqui pelas bancadas para exatamente levar essa discussão importante e democrática até você que participa sempre conosco nesse horário da 1h30 da tarde, né? Programa ao vivo com a reprise às 8 da noite. O telefone, como sempre, é aberto para você enviar a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente coloca em debate. O 3014 5281, ligue para cá e participe com a gente. Pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Comigo aqui, participando desta edição do Painel Regional, com prazer a gente recebe o Everandi Cirino dos Santos, ele que preside o Sindaporte, o Sindicato dos Empregados na Administração Portuária, e ao lado do Everandi Cirino, conosco aqui o Claudiomiro Machado, do Sintraporte, Sindicato dos Operários Portuários aqui de Santos, o Claudiomiro, normalmente conhecido, chamado por Miro, não é? Vereador Banha do PMDB, Antônio Carlos Banha Joaquim, também mais uma vez participa aqui do Painel Regional junto com a gente. Na abertura, sempre as manchetes, os jornais que são parceiros no nosso dia a dia aqui do Painel Regional. Caso do DL, Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade, por toda a nossa região. Está aí a manchete do DL. Caixa eleva juros para casa própria, não é? As novas taxas variam de 9,3% a 9,8% ao ano, valendo aí os novos contratos de financiamento que serão firmados a partir de 1º de outubro. A manchete aqui, o diário para o Everandi Cirino, para o Miro também, e o Banha ganha aqui também o seu DL desta terça-feira, né? Do mesmo grupo de comunicação, você sabe, não é? Conosco também o Gazeta de São Paulo, circula aqui pela região, por todo o estado de São Paulo, e a manchete, ex-tesoureiro do PT e Duque são condenados na Lava Jato. A Justiça Federal condenou ontem, então, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, a 20 anos e 8 meses de prisão, e também João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, a 15 anos e 4 meses de reclusão, os crimes, corrupção e lavagem de dinheiro. Aqui o Gazeta, o Cirino, Almiro também, e o Gazeta de São Paulo, aqui é o vereador Banha. E a gente já vai cumprimentando e agradecendo aqui as presenças. Everandi Cirino dos Santos, mais uma vez conosco. Tudo bem, Cirino? Prazer revê-lo. Está tudo bem, nós estamos passando por um momento aí delicado, os trabalhadores portuários, a família portuária em geral, mas vamos superando esse momento aí. Muito bem. Miro, Claudiomiro Machado do Sintraporte, prazer revê-lo também. Tudo bem, Miro? Prazer. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Queria cumprimentar o nosso amigo Banha, vereador que está sempre aí com a gente aí nessas lutas aí, ao Cirino. Aos nossos companheiros também estão aqui no estúdio, meu vice-presidente Robson Gama, o Zé, né, Cláudio, meu segundo secretário, e ao Joãozinho aí, que é o vice-presidente do Sindaporte também. E a todos os trabalhadores portuários aí. Muito bem. E o vereador Banha participa mais uma vez com a gente, mais uma vez aqui conosco no painel regional. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, os telespectadores do painel regional. Estamos a bordo mais uma vez, tristes com esses noticiários e principalmente com essa repercussão da pesquisa da Unifesp, onde me sinto também atacado, porque sou filho de estivador, neto de estivador. Meu sogro era da categoria do Cirino, do Sindaporte, foi guarda portuário, e eu me senti de uma forma também prejudicado nesse processo. Acho que nós vamos discutir essa pauta no programa de hoje, mas a cidade ficou muito triste, humilhada, onde o seu maior patrimônio, que é o trabalhador, que bate recorde todos os dias no maior porto da América Latina, ele vem desde 93 sendo achatado, sendo aviltado, sendo perseguido e agora difamado. É muito triste para nós. Muito bem. Na sequência, então, claro, vamos debater mais uma vez essa estranha pesquisa da Unifesp, publicada pelo Jornal de Maior Circulação aqui, que deu toda essa repercussão negativa, claro, para o trabalhador portuário em geral, né, de todas as categorias, né? Já já a Daniela
Confiram para você o nosso telefone, o espaço pelas redes sociais. Lembrando, sempre estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone do painel regional, confira a gente em tempo real. E lembrando que depois o programa vai para o YouTube para você poder rever como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. A Daniela Fiscarelli mais uma vez está com a gente, não é? Sempre atenta à sua participação e, claro, a nossa equipe de produção também. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Sobre essa pesquisa que nós já debatemos aqui por 2 oportunidades, né, inclusive as declarações e as críticas contundentes que o próprio vereador Banha fez na tribuna da Câmara na última quinta-feira, não é? E agora nós temos mais informações, enfim, não é? A Unifesp, 3 professoras, não é isso, Miro? Da Unifesp produziram aí um livro, não é? E foi publicado recentemente. O livro chama-se Porto de Santos, Saúde e Trabalho em Tempos de Modernização. Professora Maria de Fátima Queiroz, é da Unifesp mesmo, professora doutora. Também professora doutora Rosane Machim, ou Machim, né, da USP e Unifesp, e a professora Márcia Tereza Couto, que é da Universidade de São Paulo também, né. No site da Unifesp, se você entrar lá hoje, você vai ver lá uma carta-resposta, né, ao principal jornal aqui da nossa região, Jornal de Maior Circulação, Jornal Centenário, pela publicação inadequada, segundo está escrito, não é, Emílio, que você tem aí em mãos, dessa pesquisa, que coloca lá 25% dos trabalhadores portuários como usuários de crack, outros 30% e quase 40% consumidores de maconha e cocaína, álcool, enfim, uma situação bastante complexa, né? Antes de mais nada, eu queria saber de 2 representantes de sindicatos importantes, o seguinte, Cirino e Emílio, vocês foram avisados que haveria um levantamento, que seria feita uma pesquisa, para que essa pesquisa serviria, ou outros sindicatos, colegas, companheiros foram avisados, enfim? Primeiro que nós ficamos estranhando a pesquisa, não consultaram os sindicatos. Geralmente as faculdades, universidades, quando vai fazer um serviço do Porto, procura os sindicatos dos trabalhadores, representantes dos trabalhadores, coloca quais são os objetivos, os sindicatos ajudam a universidade, mas nesse caso específico nós não tivemos conhecimento, só tivemos conhecimento após a matéria publicada na imprensa. E o que deixa nós preocupados, que o título da matéria é Saúde e a questão do trabalhador dentro da modernidade. E nós estamos enfrentando um momento difícil agora no Porto, que o Porto está priorizando ou investindo no vínculo dos trabalhadores. E na hora que você faz uma divulgação, uma pesquisa, onde que denigre a imagem dos trabalhadores avulsos, nós entendemos que essa reação dos empresários em cima do que foi publicado e apontado, vai tirar o mercado de trabalho dos trabalhadores avulsos. Essa que é o grande preocupação nossa. E outra questão, foi feito a pesquisa não na área portuária, a área primária do porto, sim em torno da região portuária. Em torno, nós temos exemplo lá, o sindicato nosso é na Júlio Conceição, nós temos o pessoal lá de trabalhador de rua, morador de rua, que usa macacão do trabalhador avulso, seja do estivador, seja do sindicato dos operários portuários, e nem por isso eles não têm nenhuma representação, não têm nenhuma participação na atividade portuária. Isso traz preocupação para nós. E não fomos ouvidos, pedir para conhecer o livro, inteiro o teor do livro, para mim não ficar discutindo só ponto do livro. Estranhamos também o livro ser lançado no estado de São Paulo e não na cidade que representa o Porto, a cidade de Santos. Então tem alguns acontecimentos aí que deixou os sindicatos, os trabalhadores revoltados. Não lançaram o livro aqui, não? Não lançaram. Lançar em São Paulo, tudo bem, normal, mas não houve um lançamento aqui também? Se vai lançar em São Paulo, eu acho que vai falar do Porto, o Porto é Santos. Então teria que o primeiro lançamento ser em Santos, na minha opinião, entendeu? E depois ir para São Paulo. Por exemplo, você pode procurar, os trabalhadores estão procurando para achar o livro, ninguém sabe onde encontrar. Então aproveitamos até a audiência do programa
e que os professores que escreveram o Enviem livro, um exemplar para cada sindicato. manda um exemplo para cada sindicato para nós saber tudinho que está escrito no livro. Miro, você também não foi avisado, o sindicato não sabia de nada, enfim, explica pra gente aí. Não, na verdade, da mesma forma que o Cirino falou, não. E assim, a gente precisa colocar aqui a questão da irresponsabilidade que foi, né, terem feito uma matéria com esses teores. Queremos agradecer também, que na minha fala aqui disse, a todos os vereadores que nos receberam lá ontem, todos colocaram a mansão de apoio lá, para a gente poder fazer até uma carta, né? Uma carta aí para enviar tanto para a faculdade quanto para o jornal Tribuna, né? E a gente tem que citar que é a responsabilidade. Isso aqui afetou nossas famílias, né? Afetou todo o trabalhador portuário avulso. É de uma responsabilidade fora do comum. Primeiro, fizeram uma pesquisa aos redores, aos bares. Certo? O trabalhador portuário não trabalha em bar, ele trabalha lá dentro do porto. E dentro do porto hoje, só quem tem acesso são as pessoas envolvidas nas operações e os próprios trabalhadores portuários. Então, quem nos garante que essas pessoas que foram ouvidas realmente eram do porto e tinham qualquer ligação com o porto? A gente pede, e pedimos ontem na Câmara de Vereadores, e voltamos a reiterar aqui, tá? Isso nos ofendeu profundamente, e eu acho que o mínimo que esse jornal de grande circulação pode fazer é uma nota, tá? Uma nota se desculpando com os trabalhadores portuários, com as famílias desses trabalhadores e os seus filhos, tá? Do mesmo tamanho da matéria que foi feita para essa pesquisa. Muito bem. Em cima do livro, você também não tem... Você pesquisou e chegou a... O você livro, teve na verdade, em mãos, a gente deu uma olhada em alguns pontos, ele não é... Você conseguiu comprar na internet? Não é um livro ruim. Ele fala toda da questão de saúde do trabalhador. Só que, na nossa opinião, o jornal, certo, tendenciosamente, pegou só a parte, certo, ruim e editou algo lá, que tem algo que ele colocou, algumas coisas que ele colocou, que nem no livro estavam. Um exemplo, a pesquisa no jornal está dizendo que foi ouvido 780 trabalhadores. E no livro, inclusive na nota que soltaram hoje dos professores da Unifesp, é 400 e poucos trabalhadores. Quer dizer, nem nos números de trabalhadores que foram entrevistados, eles conseguem se entender. Então a gente mostra, né, o total irresponsabilidade que foi feita em toda essa matéria. Muito bem. No site da Unifesp, então, você pode encontrar essa carta de repúdio aí da Unifesp em relação... Carta de resposta em relação à matéria do jornal, né? E as 3 professoras assinam lá respondendo. Banha, pois não? É gravíssimo. A situação que se coloca aqui, agora ainda, com essa manifestação da Unifesp, é muito mais grave, porque quando o filho é feio não aparece o pai. E eu fico muito triste, porque Santos é o berço da liberdade, da caridade. E em todas as vezes em que a população, e que a Santa Casa, ou que a Beneficência Portuguesa, ou que as pessoas, os bancos de sangue do Guilherme Álvaro, os primeiros lugares a se bater na porta, é na porta dos sindicatos, dos portuários. Porque, infelizmente, com a lei 8.630 e com essa nova lei aí, todos se tornaram avulsos. Então, o que a gente vê? Bate na porta, doação de sangue. Quem é o primeiro a chegar? É o estivador, é o doqueiro. Desculpe o linguajar, que sou desse tempo ainda do doqueiro, do trabalhador de capatazia, trabalhador do bloco, conferente, vigia, consertador, o trabalhador da turma. Então, você vê o guarda portuário, é um número de pessoas significativa, não sei nem te precisar hoje, juntando todas essas categorias, qual é o número de trabalhadores portuários hoje, que se classificam nessa de avulso. Desses 600 aí que falaram da pesquisa, quantos estivadores estavam incluídos? Quantos confertadores, quantos conferentes, quantos trabalhadores do Sintraporte, do Sindaporte, dos vigias? Tem que ser qualificado na pesquisa. O senhor é o quê? Trabalha onde? O que faz? Eles foram lá no terminal de escalação do Ogmo, lá nas antigas, entre aspas, paredes de estiva, onde se escala o trabalhador? Foram lá dentro? Conversaram um a um? Com o chefe lá, com o diretor da estiva, com o diretor do bloco, com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Portuários, com o Sintraporte, com quem escalou na parede, com quem é da turma, quem é da capatazia, os guardas portuários que fazem a fiscalização, falaram com alguém, com os amarradores. Eu fico imaginando uma coisa dessa totalmente louca, é uma coisa estranha e louca.
dizer que fez pesquisa nos bares e no entorno da população. Eu estou cansado de ver o estivador, o doqueiro, o menino do bloco. Quantas vezes eu vi tirar a roupa do corpo para dar pro coitado do indigente que sofre o frio, que vai lá dar o seu lanche, que ganhou lá na Ultrafértil, ganhou na Cozipa, para dar pro cidadão que está ali esmolando numa situação adversa. Quantas vezes eu vi defender os interesses da cidade com passeatas, não só do Porto, mas em outras situações que nós tivemos e precisávamos do apoio das categorias do Porto. Então o que se faz aqui, defenestraram toda uma categoria. Levantaram um número, agora se coloca em xeque o próprio número que foi levantado. O livro diz uma coisa, o pesquisador diz outra, o jornal fala outra. E quem fica com o chapéu na mão, levando toda essa pecha, por quê? Todos têm família, todos têm filho. Eu não conheço, Boturão, já começo por você aqui. Eu não conheço uma pessoa em Santos que não tem um parente que trabalhasse no Porto. Muito difícil mesmo. Isso foi debatido ontem aqui. Eu não conheço toda a riqueza. Nós somos uma cidade portuária, nós somos o maior porto da América Latina. O que acontece, Cirino? Miro, me desculpe o meu desabafo, é que só usam a cidade e o Porto de Santos, não só o governo federal, como o governo do estado, como passagem de servidão da riqueza. Mas para ter esses recordes, para bater o recorde, precisa da mão de obra qualificada. Imagina, olha, trabalhador portuário, a grande sua maioria, 1/4 usa cocaína e crack. Era um índice de acidente assustador, porque o cara perde um reflexo. O cidadão é uma pessoa, um zumbi. O cocaineiro, o craqueiro, operando um guincho, operando um guindaste, operando uma ponte rolante, trabalhando com empilhadeira dentro do casta ou fora, trabalhando na turma, ele vai matar gente lá dentro. É um serviço que a gente tinha que ser cobrado, e se é um serviço sério, se é científico, bater onde nós batemos lá 20, 30 anos atrás, que a gente vem pedindo, o cumprimento das NRs, da NR29, o cumprimento das normas regulamentadoras de segurança. A primeira coisa que fizeram aqui, o governo federal, foi fechar o Fundacentro. Nós temos 7 fiscais do trabalho para percorrer todo o porto. Nós sabemos que os navios, às vezes, atracam aqui em péssimas condições. Nós sabemos aqui que mal tem nos pontos, até a única... Nós temos uma policlínica do porto. Ela foi fechada. Ali naquela policlínica do Porto, guardava até insulina para os diabéticos. Eram aplicadas ali para os caminhoneiros, as pessoas que se utilizavam dos primeiros socorros. Hoje, nós não temos mais o corpo de bombeiro, temos uma pífia brigada de incêndio da Codesp, largada ali perto do Armazém 12. Então, tudo que foi em benefício, ou seja, para a segurança do trabalhador, para a saúde do trabalhador, foi esquecido esses investimentos ao longo do tempo. O que interessa, como diz no jargão popular, é bola na rede. O que interessa é navio cheio, produzindo, descarregando, trabalhando, operando, batendo recorde. E o trabalhador? E as suas famílias? E o dinheiro que deixou de circular na cidade? E a diminuição dos postos de trabalho? Isso está me cheirando, Cirino. Mais um golpe para a categoria, mais um duro golpe para a cidade, porque se afetar o trabalhador, vai diminuir essa renda per capita. Diminuindo essa renda per capita, vai deixar de circular na cidade. Deixando de circular na cidade, vai diminuir os impostos. Diminuindo o imposto, não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação. Ou seja, é um efeito dominó tão grande. Por quê? Porque quer vincular. Isso já está bem claro. Querem vincular os trabalhadores portuários. Ponto. Deixa eu aproveitar o gancho e aqui, olha, Banha, questionar aqui só passando esse dado, e quem sente isso é quem está lá dentro, quem sente o calor da situação é o trabalhador portuário, e eles podem dizer como ninguém. Como é que o governo federal, ele instala 2 terminais praticamente privados para competir com o cais público? O que aconteceu? A categoria empobreceu? O porto privado faz o que quer na cidade? Hoje, antigamente só falaram, os trabalhadores do porto vão ter um pequeno prejuízo, vão ter um corte. Hoje não é o trabalhador, são todos nós. Até os despachantes aduaneiros já estão sentindo na pele. Até as transportadoras, porque agora eles fazem um pacote
Está tudo incluso, inclusive a mão de obra e o pessoal, e eles não precisam nada de ninguém. Então, me cheira encomenda essa pesquisa, me cheira má fé. Quem fez a pesquisa, eu também não dou essa credibilidade, porque se tivesse feito a pesquisa como tem, onde foi feito, qual é o local, com quem foi, com quantos estivadores falou, com quantos trabalhadores do bloco, com quantos guardas, soma tudo, põe no papel. Não teve metodologia, não teve explicação. Qual é o trabalho da faculdade? É científico, apontar caminhos, como foi feito quando os sindicatos entraram, há um tempo atrás, junto doutor Caseiro, junto com o Jeová do Bipiara, para analisar em todos os sindicatos quantos tinham portadores de hepatite C. Foi diagnosticado, foi encaminhado e foi tratado. Isso que é o objetivo de uma pesquisa, que tem uma finalidade, é o quê? Salvaguardar o interesse do trabalhador. Aqui eu não vi em nenhum momento salvaguardar nem a saúde, nem a integridade, nem o trabalhador. Pelo contrário, dizimaram toda uma categoria com maledicência, com palavras chulas e pífias, dizendo que o Porto era uma cracolândia. Eu não admito isso, senti muito isso, e se meu avô tivesse vivo, com certeza tinha morrido de novo. A gente tem que sair para o intervalo. Vou deixar uma pergunta no ar aqui para o Cirino e para o Miro responder na sequência. Aproveitando tudo isso, pegando esse gancho todo, 8.630, modernização, informatização, tudo isso que foi dito pelo Banha aqui, agora aqui com relação a essa questão toda, essa pesquisa agora publicada dessa forma, enfim. Há uma articulação aí contra os portuários, contra os trabalhadores portuários, há uma tentativa de se diminuir ainda mais os postos de trabalho, né, e a atuação dos trabalhadores aqui na área portuária de Santos. Tem que fazer o break, estou em cima aqui do nosso intervalo. Na sequência, o Cirino e o Miro vão poder debater e responder com mais tranquilidade. Voltamos já já. Muito bem, estamos voltando aqui. Este é o segundo bloco do painel regional com o Cirino, Everandi Cirino, do Sindaporte, o nosso Miro, Claudio Machado, Sintraporte, e o vereador Banha do PMDB conosco também, né? E a Daniela já com algumas participações importantes, você que está aí do outro lado, nosso parceiro mais importante, tá certo? Bom, pegando o discurso do Banha, né? Voltando aí à lei de modernização dos portos, lá de 1990 e alguma coisa, né? Lá para trás, pegando essa questão de modernização, de informatização, essa coisa toda, e essa matéria publicada pelo jornal, em cima dessa pesquisa da Unifesp, que até agora a gente não conseguiu entender o significado e o sentido dela. Há aí uma articulação contra o trabalhador portuário, mais uma vez, aqui no nosso caso, não? A gente, pela tendência da matéria, a gente entende que sim. Mas eu queria antes ressaltar aqui, até inclusive na fala do nosso vereador Banha, também teve uma nota de repúdio, né, do Ogmo, que ele soltou também dizendo que desconhece até o teor dessa pesquisa, que ele também não foi procurado. Nem os setores que tratam dos trabalhadores de segurança e saúde dos trabalhadores, como o superintendente do Ogmo. Nenhum deles foi procurado por qualquer pessoa relacionada a essa pesquisa. Quer dizer, mostra mais uma vez que realmente quem deveria ser ouvido e quem tinha que participar dessa discussão, né, não foi procurado. Quanto à questão, Boturão, dessa articulação que a gente fala, eu acho que isso não é de hoje, né? O trabalhador portuário, na verdade, ele é um sobrevivente. Ele vem sobrevivendo aí a todos esses anos, a modernização, sobrevivemos a 2 leis aí, né? Então, sempre houve esse tipo de articulação, mas parece que agora ela está maior ainda, porque agora está querendo burlir lei, está querendo passar por cima de tudo. Como se nós fôssemos o culpado de ser trabalhadores portuários. Quer dizer, existe uma lei, ela tem que ser respeitada. E muitos desses operadores, existem alguns sérios, mas outros não. A gente tem que colocar isso aqui. E esses que não são sérios fazem de tudo, até inclusive estão com documentos em Brasília para querer alterar coisas da lei que ficou ainda pouco, que ainda protege o trabalhador. Estão querendo mudar isso também. Uma delas, inclusive, é a questão que tem lá da exclusividade da contratação do trabalhador do órgão. Então você vê que é uma grande articulação a nível nacional, né, para praticamente extinguir o trabalhador portuário. E uma matéria dessa saindo num momento desse só ajuda. Mas aí a gente pensa, amando de quem, né, e para ajudar quem? A gente às vezes não pode falar algumas coisas assim, né, ser como eles, mas a gente sabe que isso aqui foi amando de alguém e para ajudar o outro lado, né, e extinguir o trabalhador portuário avulso.
mas como nós somos sobreviventes, nós vamos segurar mais essa e vamos passar por essa etapa, com certeza. Cirino, assina embaixo, discorda? Pois não. Reforço aí o que o Miro colocou, que nessa semana também, é isso que eu coloco e aí eu reforço também que o Banha colocou. Eu não transformo os professores ou pesquisadores em inocentes, porque eles não são. É por isso que eu falei no início que eu preciso conhecer o inteiro teor do livro, né? Porque fala sobre a saúde do trabalhador e a imprensa coloca a questão desses dados dessa pesquisa. Porque nessa semana, um terminal portuário de grande porte publicou meia página na tribuna também, meia página, igual no jornal, que nós temos um número grande de trabalhadores portuários, muito grande, mas um número pequeno de qualificados. Então você junta uma matéria com a outra e você traduz o seguinte: procura denigrir um contingente de trabalhadores avulsos para poder justificar a contratação de trabalhadores que eles denominam como melhor qualificado fora do sistema. Recentemente... Já não tem qualificação, então são incapazes de encarar a modernidade. E aí são alcoólatras e bêbados, não tem condição nem de trabalhar. E mais um outro dado mais recente, o caminho? Mais um outro dado recente também, que eles tiveram uma decisão favorável, 3 terminais, eu vou citar o nome dos terminais porque os outros também vão na mesma linha, que era possível, que nem o Miro colocou, que eles estão tentando mudar a lei, e antes de mudar, de conseguir mudar a lei, eles conseguiram uma liminar para desfazer um acordo assinado com uma categoria do Porto. Ou seja, aquele acordo que dava direito a contratar um número de 50% de trabalhador avulso e 50% vinculado, com uma liminar suspendeu aquele acordo assinado. Ou seja, vem sendo feito um trabalho muito bem articulado, muito bem elaborado, em todos os segmentos, para desqualificar os trabalhadores portuários. E quando coloca aqui que na Lei 8.630, a Lei 12.815, mudou o perfil dos trabalhadores portuários, não foi só dos trabalhadores portuários. Em 1980, a Codesp era a única operadora portuária. Era operadora, era armazém, toda a atividade portuária era feita pela administração portuária, pela Codesp, pela Companhia Doca de Santos. Em 1980 passou para a empresa pública. Sabe quantos trabalhadores nós tínhamos numa greve que foi feita? A primeira greve de trabalhadores pós a Revolução foi trabalhadores portuários que fizeram, em 1980. Nós tínhamos 13.323 trabalhadores portuários. E hoje? Hoje, a Codesp tem 1.400. 13.000 para 1.400, 10%. A Codesp tem. E nós não transferimos esses números, que é o restante de 13 mil, tirando 1.000 e pouco, vai dar 11, e os quebrados, nós não temos hoje 11 mil trabalhadores avulsos. Não tem 11 mil trabalhadores avulsos, juntando todas as categorias. Então, vem, no longo dos anos, um trabalho de desqualificar e diminuir a mão de trabalhadores especializados no Porto de Santos. Essa é a minha preocupação, esse é o objetivo que nós temos que tomar alguns cuidados, para nós não entrar no jogo de quanto pior, melhor, que pior foi a pesquisa, a divulgação, e melhor para eles desqualificar os trabalhadores portuários. O problema mais grave, acho que dessa veiculação pelo jornal, né, é que existe no Palácio do Planalto o clipping, e o jornal vai para o clipe do Palácio do Planalto, chega na mão do presidente da República, chega na mão do presidente do Senado, do presidente da Câmara, os deputados todos têm acesso a esse tipo de informação. Como disse aqui uma vez o deputado Márcio França, quando a presidente Dilma lançou aquela medida provisória que depois virou lei, enfim, e abriu espaço para novos terminais e prejudicou mais uma vez o trabalho. Essa última recente agora. 595 virou 12.815. O Márcio disse aqui no painel regional para nós, né? Falou, olha, a coisa mais difícil do mundo no Congresso é você discutir porto. Porque tem lá, dentro de 513 deputados, uns 30 que sabem alguma coisa sobre a área portuária. Para todo o resto, o Porto só tem... Boturão. Eu até gostei que tu lembrou isso aí. Mas tem um deputado do Estado de São Paulo que conhece Porto. Ele indicou o diretor. O Monte, Milton Monte. Milton Monte. Nunca, não sabe nem, acho que ele não sabe nem onde que é o Porto. Indicou um diretor.
Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje, no mundo portuário. Teve duas mudanças agora, né? Teve Inclusive duas no mudanças site do Sindaportes. duas mudanças. Um foi indicado. Aparece lá essa mudança na Um Codesp. foi indicado pelo Milton Monte e um outro pelo deputado. Qual o nome do deputado federal da Baixada Santista do Guarujá? Marcelo Squassoni? Você conhece porque você é um jornalista atuante. Mas se você fizer uma pesquisa na cidade, pouca gente sabe o nome do deputado. O deputado Beto Mansur não indicou ninguém? O Beto Mansur é o grão-mestre. É o grão-mestre. Então, o grão-mestre lá, ele abre um espaço e desvalorizou o Banha, né? O Baleia. Baleia e Banha era parente, agora eles estão meio afastados. Mas o Baleia foi no jornal, disse que não, de que ninguém não vai ser. Um mês depois, o que o Beto falou que ia ser mais uma obra do Beto. Mais uma obra do Beto. E o Beto é a favor da privatização do porto. É contra os trabalhadores portuários. Não adianta não mentir, é contra. Ele escreve nota, participa. Todo o programa era contra. Não adianta. É a posição política dele. Eu queria até, quando o Cirino, dessa fala do Cirino, eu acho que a gente precisa ter os deputados da região, eles precisam tratar melhor a questão portuária, sabe? Não pode ficar fazendo de conta. Sabe? O que a gente vê nos últimos anos aí é os nossos deputados aqui da região fazendo de conta, entendeu? Sabem o que existe o porto, são aqui da região, mas fazem de conta que não sabem de nada. E a gente, às vezes, quando vai buscar ajuda, tem que buscar ajuda de outros deputados de fora, de São Paulo, de outros estados, entendeu? Porque os daqui parece que não olham para nós. Acho que precisava os deputados aqui olharem melhor para a gente, entendeu? E nos escutarem mais. São deputados que têm influência e poderiam nos ajudar, entendeu? Mas não fazem. Não fazem, infelizmente não fazem. E essa crítica a gente precisa fazer aqui, entendeu? Essa crítica tem que ser feita. O que eu fico sentido, Boturão, meu amigo Cirino, Miro, é que todos nós somos a favor da educação, das universidades. Que a universidade traz o quê? Desenvolvimento, traz pesquisa, traz um número muito grande de pessoas que vão poder estudar, se capacitar. Mas o que me assusta é que nós temos casos aqui pitorescos. Por exemplo, estudar. Quando a gente vai num curso de direito, a gente sabe do potencial das leis. A lei federal, lei estadual, lei municipal, a Constituição, a lei orgânica. Aqui no Brasil e no Congresso Nacional, principalmente, e no Senado, eles conseguem, às vezes, um milagre. De tudo que a gente aprendeu na escola, eles conseguem rasgar tudo aquilo que Miguel Reale, Tomás Bastos e grandes juristas escreveram e passou para os bancos escolares. Onde você já viu uma portaria ter mais peso do que lei? E teve. A 94, 95 foi aquela portaria famigerada que tirou o terminal particular, privado, da escala do terminal público, do órgão público, que era tudo uma coisa só. Era administração. Então a portaria vale mais que lei. Porque na lei 8.630 falava uma coisa, mas a portaria dizia outra. E valeu o quê? Valeu a portaria? A portaria está aí e garantiu os direitos aí de Embraporte, de Usiminas, de Ultrafértil, de várias empresas que estão instaladas concorrendo com o próprio porto público. Aí digo para você, por que não fizeram uma pesquisa, as universidades de direito, questionando se há constitucionalidade ou não, se há veracidade ou não dentro dessa hierarquia de leis, nesse bojo de leis instalado? Vamos falar do direito ambiental. Vamos falar do prejuízo que a Embraporte deixou dentro do Porto de Santos. Milhões e milhões de passivo ambiental desde 2006, Boturão. Eu fui no Ministério Público Federal, Estadual, tive no Tribunal de Contas da União, fui em Brasília e continua esperando o julgamento do Supremo Tribunal Federal de quem é a competência, se é do Estado ou se é da União. Mas já se passaram, Boturão, 10 anos. Mas eles fizeram muitos investimentos aqui. Não, investimento não, peraí, esse é o discurso. Não é? Esse é o discurso de quando eles chegaram aqui. Não é eles verdadeiro geraram isso? emprego para eles. Eles não deixaram nada aqui, porque quando eles abriram o terminal, Boturão, eles abriram o terminal, foi feito o terminal porque o prefeito, com mandado na cidade, o seu Beto Mansur, na época, deu utilidade pública municipal para que naquela área fosse explorado um porto. Ponto.
Foi explorado, foi feito estudo, o IBAMA foi, colocou, fizeram o porto no meio do mangue, acabaram com a biota, acabaram com os pescadores, acabaram com a Ilha Diana, acabaram com toda a área que foi construído o porto. Por sua vez, o porto para funcionar, porque não tinha alvará, não tinha licença, não tinha imposto, pagaram mais de 20 milhões no caixa. Ou seja, quando você paga, você concorda. Então, se pagou imposto, é porque o município, o local que se encontra, é municipal. A área municipal está no porto integrado, não está no porto da área federal. É a área municipal. Hoje, tudo aquilo que foi pago, essa mesma empresa não quer pagar mais imposto, ou seja, só pagou para funcionar. Agora já não paga mais. Não está pagando mais imposto. A questão dos empregos que falaram, vão gerar 2.500, 3.000 empregos. Não gerou nada, nada. Não? Conversa furada, não deram emprego nem na construção do porto que prometeram para os pescadores da Ilha Diana. Trouxeram gente de outro lugar? Trouxeram de outro lugar, trouxeram de empreiteira Odebrecht, que é a dona daquilo lá, junto com o sheik árabe lá, que o dinheiro vai para as ilhas. Fala sheik, explica lá, que não vou pensar que é aquele jogador do Corinthians. Vai para as ilhas Caimã, ilha não sei de onde, mas o dinheiro não fica aqui. Agora, o que a gente vê é que tem o beneplácito dos órgãos que deveriam fiscalizar, não fiscaliza, o governo que dá essas molezas a essa empresa, e da onde que saiu? Agora você, para fechar com chave de ouro, todo esse dinheiro saiu da onde? Do Fundo do Amparo do Trabalhador, do BNDES. BNDES garantiu grande parte da construção do Embraport. BNDES garantiu a excrescência da região. O Ecoporto que foi feito em cima do terreno de Cubatão, 500 mil metros quadrados, que paga 10 mil reais. 10 mil reais de aluguel, Cirino, em 500... Vamos ter um terminal, vamos fazer um terminal, gente. 500 mil metros quadrados, paga 10 mil reais por mês, pegou mais de 100 milhões do BNDES. A primeira coisa que fez quando baixou a temperatura foi mandar 400 pessoas embora e vai mandar mais 200 do Ecoporto. E agora está à venda. Ou seja, fez o empreendimento, uma área alfandegada, que era um pátio regulador de caminhão, desviou a sua finalidade, que aquilo era um pátio regulador para não congestionar o Porto de Santos. Tiraram, tem tudo, menos caminhão, agora tem container. Então, área alfandegada, ganhou uma empresa super, que teve um faturamento de 43 milhões de lucro, e o trabalhador ficou aonde? E eu quero fazer uma correção. Foi falado aqui, a renda per capita. A renda per capita é o que o município apura e divide pelo número de munícipes. Mas se você não paga, vai mexer no orçamento da União. Porque a primeira coisa que você não vai pagar é o imposto. Que você não tem, você tem que sobreviver, você tem que pagar. E se não circula o dinheiro, quem faz circular o dinheiro na cidade? É o trabalhador. Então, não pode ter dois pesos e duas medidas. Nós temos quantas universidades na região? Inclusive a Santa Cecília, eu faço um apelo, que vai investigar os danos ambientais causados por essa construção desses portos. A BTP construiu um porto em cima do lixão. Será que está tudo perfeito? Será que cumpriram todas as normas ambientais? E onde que está o trabalhador? Quer dizer que o trabalhador, para mim trabalhar lá no Sindaporte, no Sintraporte, na Estiva, no Bloco... Você não provoque uma figura extremamente destacada aqui na Unisantos, chamado professor Hélio Lopes. Não, eu quero ele é capaz de pegar e estourar a unha, viu? Não tem problema, manda vir aqui, eu faço o debate com ele. Mas ele vai junto. Você está provocando, ele vai enfrentar nós jogamos lá, tem que entrar. Faz parte, isso é patrimônio da cidade. É verdade. O que eu quero perguntar é o seguinte, você para desenvolver a sua função, você tem que estar na plenitude da sua inteligência, do seu preparo físico. Aqui é dar um atestado de uma desorganização total. O porto é organizado. Nós temos lá o órgão gestor de mão de obra. Tem saúde do trabalhador. Todos esses trabalhadores, para mim trabalhar lá no Sindaporte, no Sintraporte, na Estiva, no Bloco, eu não tenho que passar por um exame médico, compleição física, exame de robustez, se eu tenho algum problema de desvio, se eu não consigo mais trabalhar na minha função, eu não tenho que ser desviado para outra função.
Como é que funciona isso? Parece que isso aqui é casa de ninguém. Explica pra gente aí, vocês que são líderes sindicais, como é que funciona isso aí? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, o Cirino e o Miro respondem a questão do banho. Só deixando aqui uma curiosidade, o Luciano Coutinho, presidente do BNDES, foi entrevistado pela Globo News agora no final de semana. Eu não peguei a matéria por inteiro, lamentavelmente, mas ele disse o seguinte: toda e qualquer empresa que tenha a sua documentação e comprove os objetivos do empréstimo tem acesso ao dinheiro do BNDES. Grande, média ou pequena. Voltamos já. Muito bem, conosco aqui no painel regional o Everandi Cirino, presidente do Sindaporte, ao lado do Miro, não é? O nosso Claudio Machado, do Sintraporte, vereador Banha do PMDB, Daniela já com algumas participações, e ficou a pergunta do Banha sobre a organização portuária, a organização dos sindicatos, como é que o sujeito pode entrar e ser colocado no mercado lá, não passa por uma triagem física, mental, exames, essa coisa toda, porque realmente a pesquisa da Unifesp deixou um mal-estar danado, né, Miro? Bom, isso que o vereador colocou é verdade. Então, o trabalhador hoje, para ele poder adentrar dentro do porto e cumprir suas funções, ele tem que estar qualificado. E essa qualificação passa por cursos, passa por saúde, por uma questão de exame de saúde, exames de uma série de coisas. Então, não tem como hoje o trabalhador estar dentro do porto sendo usuário de crack, usuário de cocaína ou qualquer coisa do gênero que essa matéria expôs. Existe todo um trabalho lá feito pelo OGMO. Inclusive, como eu falei aqui, disse na minha fala anterior, o OGMO desconhece a questão da pesquisa por justamente ter esse tipo de trabalho. Inclusive, esse trabalho que o OGMO faz, ele faz em parceria com os sindicatos. Ele não faz sozinho. Nós participamos disso. Então, esses poucos casos isolados que existem, a gente trata com o OGMO, trata com o sindicato e com as famílias, certo? Isso tudo passa, tudo que eu falei, passa para o trabalhador poder adentrar dentro do porto e exercer suas funções. Então ele tem que estar qualificado em todos os sentidos. Por isso que a gente repudia essa pesquisa e essa matéria do jeito que foi feita. Existe todo um cronograma. Qual é o próximo passo agora, Cine? Por que vocês não se reúnem hoje? Isso é uma sugestão. Eu sei que a Arminda, redatora do Jornal A Tribuna, o Jornal A Tribuna está assistindo esse programa e outros veículos de comunicação, porque eu acho que está na hora de todos os presidentes unidos sentarem à mesa com o redator do Jornal A Tribuna e colocar, ainda mais com essa manifestação da Unifesp. Porque aí é o seguinte, você como jornalista, você recebe uma declaração, um estudo, e aquilo é nota, aquilo é notícia. Eu não posso criticar o carteiro pelo conteúdo da carta. Eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu fiz essa matéria em cima do que foi feito pela Unifesp. Agora a Unifesp fala que, não foi isso aí, a tribuna está equivocada. Você como jornalista, como é que você se posiciona? Agora a pergunta é para você. Você gosta de perguntar para todo mundo. Agora a pergunta é para você. Você recebeu o dado oficial da Unifesp. Você é o jornalista que fez a matéria. Como é que sai dessa camisa de 11 varas? Eu passo a bola para a editora-chefe do Jornal A Tribuna, minha amiga de longa data, e ela vai resolver isso da melhor maneira possível, vai chamar lá os sindicalistas, vai entrevistar, com certeza. Eu tenho certeza que... E vai chamar a direção da Unifesp, também vai fazer uma matéria lá para colocar em pratos limpos essa coisa toda aqui. O telespectador quer saber a sua opinião e a opinião de vocês, não a minha. Não, deixa eu pegar um gancho dessa aí. Presta atenção, vamos fazer uma analogia para futebol. Jogou Corinthians e Santos. Vê lá o que você vai falar. Não, jogou Corinthians e Santos. O Marcelo sabe que eu sou corintiano. Ganharam uma aí. Vamos lá. Corinthians e Santos. Jogou domingo. Qual o assunto da semana na imprensa? Foi o lance do pênalti. Foi o pênalti e o lance do pênalti. Um faz o pênalti, o jornal. Não quero defender o jornal, eu fico numa situação difícil. Eu estou conversando comigo, com o Robson Gama, que nós temos que ler o livro, porque o jornal pegou o livro, leu o livro. O jornalista não vai escrever porque leu. Qual é a matéria? Qual que vai criar impacto nos trabalhadores? É só a parte do trabalhador. Então, criou a matéria. Então, nós precisamos saber do estudo que foi feito, que tipo de abordagem. Então, nós precisamos, e aí já tem os sindicatos, o Claudio Machado, que é o maior sindicato de trabalhadores portuários avulsos, já tem uma posição de pedir, né, a retratação da imprensa. Nós já temos uma posição jurídica de pedir o conteúdo
metodologia da Isso é pesquisa. importante, a Unifesp tem que Então nós apresentar precisamos isso. trabalhar para nós não sair dando tiro para todo lado, sem saber como foi feito e qual estudo que foi apontado isso aí. Porque do jeito que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo quero jogo fazer de só uma alguém. colocação para você. O jornalista que está escrevendo lá é um trabalhador como você e como outros que estão lá. O que é a competência de quem fez a pauta e quem deixou de fazer, se foi mandado fazer por alguém, isso é um outro problema. O que tem que se ter direito aqui, o mesmo espaço que se deu agora para essa pesquisa, que já se está se tornando inidônea, porque se é o próprio professor que fez a pesquisa diz que aquela matéria não condiz com a realidade da pesquisa, agora que o negócio se entornou mesmo. Tem que ter o bom senso, prevalecer. O bom senso, eu tenho certeza que o direção do jornal A Tribuna está nos assistindo agora, a Arminda, todos os redatores, os subeditores, tem que chamar todos os presidentes das categorias dos trabalhadores avulsos, sentar à mesa, explicar o que está sendo, o que foi feito, como é que não foi feito e dar o espaço pleno da ampla defesa, do contraditório. Isso é o Estado democrático de direito. Isso é o mesmo espaço. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Chegou lá, distorceu, falou, pensou, colocou. E ainda agora o próprio professor está desdizendo aquilo que foi publicado. Tudo tem um limite. E esse eu acho que é o limite do bom senso, o limite. Logicamente, se você pegar um saco cheio de pena, atirar do Monte Serrate e jogar eles, você depois vai recolher todas as penas e não vai conseguir encher esse saco. Porque não volta mais, é um tiro. A palavra jogada, a notícia escrita é como um tiro disparado de canhão. Ele não volta mais para dentro da arma. Mas você vai minimizar, você vai dar a chance de uma categoria que foi defenestrada pelo ouvir dizer, escutei falar, pela metodologia, que o próprio professor agora nega que é aquilo que ele escreveu, que de 700 passou para 400. Ou seja, não pode brincar com o que tem mais de sagrado na cidade de Santos, que é o seu cidadão, que é o seu trabalhador, que é o seu munícipe. Essas famílias, como é que fica? Quem restitui a moral, os danos morais, o que está passando, sofrendo, todos têm filho, têm pai, têm mãe, então está na hora, sim, de ter o bom senso, a humildade e principalmente o respeito ao chamar toda essa categoria e falar o que vocês têm a dizer. Daniela Fiscarelli, tem participações com a gente aí? Sim, um comentário do Uriel Vilas Boas. Pois não. Solidarizo-me com os companheiros portuários e que esse fato sirva de motivação para uma ação unitária de todas as categorias portuárias através dos seus sindicatos. Bom, Cumprimento pela reação que estão adotando. Basicamente o que o Banha coloca aqui é que vocês, evidentemente, vão fazendo. A gente precisa ressaltar aqui também, porque aí a gente também, quando fala, tem que demonstrar toda essa indignação realmente. Porque aí vai parecer que a gente está aqui também e começa a amenizar o que tem que ser dito, né? E isso não pode acontecer. Nós estamos chateados, estamos magoados, sim, tá? Inclusive ontem, assim que eu cheguei na Câmara de Vereadores, eu vim de São Paulo, que eu tive uma reunião em São Paulo, veio me procurar um companheiro, que é trabalhador também, dos sindicatos dos jornalistas, tá? Ele faz parte do sindicato, e inclusive agora, mesmo fazendo parte do sindicato, foi mandado embora, justamente por esse jornal aí de grande circulação que a gente está falando, foi mandado embora, ele e mais 13 funcionários, certo? Ele e mais 13 funcionários. E vieram pedir para mim para dar uma amenizada na questão de falar sobre a repórter, que a repórter era uma trabalhadora, que ela não tinha culpa, inclusive ela estava até assustada com toda a repercussão que deu. E eu falei para ele o seguinte, eu entendo que ela é uma trabalhadora como todos nós, é verdade, certo? Só que a responsabilidade de quem mandou editar essa matéria, a gente não pode poupar. Certo? A gente não pode dizer aqui que não houve um erro, e esse erro foi gravíssimo. Esse erro atingiu os trabalhadores portuários, suas famílias, nos atingiu no que a gente tem de maior, que é a nossa honra. E qual é o pleito? Então, assim, que se faça uma matéria. Exatamente. Então, tem que haver uma retratação, como a gente colocou na Câmara de Vereadores ontem. Então, qualquer outro ato dos sindicatos, nós vamos nos reunir ainda e vamos ver qual vai ser a posição dos sindicatos para uma outra etapa. Mas o mínimo que o jornal tem que fazer é se retratar, sim, certo? E
já temos informações, inclusive, dessas pessoas que foram falar conosco lá na Câmara de Vereadores, que lá é uma ditadura. Essa matéria, ela teve contestação lá dentro, mas quem deu a ordem para editar disse, vai ter que fazer e pronto. Então eu volto a dizer aqui, a mando de quem, isso foi bom para quem. A gente precisa colocar isso aqui. Isso tem que ser desfeito. Não vai amenizar, não vai mudar, porque nós já fomos ofendidos. Nossos filhos na escola, nossos avós, todos, igual o vereador Banha colocou lá, deve ter portuária que deve estar virando no caixão hoje, né, com uma situação dessa. Então tem que nos respeitar, as pessoas gostando ou não gostando, nós estamos numa cidade portuária, a cidade vive do porto, né, direta ou indiretamente. Então nós somos afrontados, nós somos desmoralizados. E isso tem que ser feito algo para amenizar. E esse jornal de grande circulação, seus donos, seus responsáveis, tem que vir à tona e nos procurar, como o vereador colocou, e nos dar explicações e nos dar um espaço no jornal do mesmo tamanho e proporção que deram da matéria da Unifesp. Muito bem. Daniela, tem mais participações conosco? Da Maria José do Boqueirão. Banha, concordo com a defesa que você está fazendo do Porto de Santos. Parabéns. Muito obrigado. Não é nada mais justo e não só eu. Eu acho que todos que têm família e que têm, de alguma forma, usufrui do Porto de Santos, porque a gente não pode dizer que Santos tem uma característica portuária, tem uma característica turística. Há de até de evoluir mais o turismo, mas hoje as riquezas, os trabalhos, o prestador de serviço, quem enche os cofres do poder público hoje são as empresas, são os trabalhadores e quem gira dinheiro no comércio é quem trabalha no porto. Ô, meu caro Cirino, você falava para mim antes do intervalo, ou antes do programa começar, na verdade, sobre uma assembleia. Estamos em cima da hora, queria dar esse espaço então, assembleia sobre extensão do plano de cargos e salários, é isso? Eu queria até aproveitar a oportunidade aí. Os sindicatos. Mas vai ter aquele lanche? Não é lanche. Lanche você está muito gordo, você tem que fazer o regime. Sempre dá lanche lá no sindicato dele. Nós fizemos uma assembleia ontem, os sindicatos operários portuários, Sindaporte, Sindicato de Guidasteiro, rodoviário, nós estamos fazendo uma luta da extensão do plano de cargo e salário na complementação. E nós tivemos a notícia que o deputado Arnaldo Faria de Sá já falou com o ministro Edinho e está mediando o fiel cumprimento do direito dos trabalhadores, que já é reconhecido pelo Ministério do Planejamento. Então, provavelmente, até sexta-feira, já tem uma posição oficial da CEP, se não acabaram com a CEP até sexta-feira. Se até sexta-feira não tiver uma posição oficial, nós já fomos autorizados pela categoria de entrar com ação de cumprimento. Obrigação de fazer, porque existe uma posição oficial do Ministério do Planejamento e do Tribunal de Contas da União, que é direito dos aposentados receber a complementação, já incluído com o plano do cargo e salário. A semana que vem, os 4 sindicatos vão entrar com ação de obrigação de fazer. Muito bem. Então, aproveitando então para fechar essa edição do Painel Regional, agradecendo muito aqui o Cirino, obrigado por estar conosco, o Miro também, obrigado pela participação, o vereador Banha e a Daniela, que está sempre aqui atenta à sua participação. A gente aqui de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, e com a reprise às 8 da noite. No final de semana, sábado, 3 da tarde, domingo às 5 da tarde, tem o Painel Weekend. Obrigado.